A hora da palavra de Deus. Glória a Deus, é isso aí, Chiqueiro. Chegou o momento mais esperado desse programa, o momento mais maravilhoso desse programa. É o momento que realmente, querido, o Senhor fala nas nossas vidas, o Senhor fala aos nossos corações. E eu tenho certeza que nesta noite Ele vai falar ao teu coração. A palavra de hoje, querido, ela se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2 e 3. Posso crer que minha vida, o milagre vai acontecer. Glória a Deus, queridos. Vamos então para a palavra do Senhor nessa noite. A palavra do Senhor nessa noite está maravilhosa. O pastor Paulo gosta assim de palavras que realmente venham, nos trazer assim aquela curiosidade, aquela dúvida, para que nós venhamos tirar aqui na hora da palavra mesmo. E a palavra de hoje tem por tema, querido, amor ou ódio. Amor ou ódio. Queridos, alguma vez o perturbou a ideia de um Deus cruel e sanguinário que ordenava matar mulheres e crianças no Velho Testamento? Como harmonizar, querido, a mensagem de amor do Novo Testamento com o Deus guerreiro da primeira parte da Bíblia? Então veremos hoje no texto de 1 Samuel capítulo 15, versículo 2 e 3, que nos diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde os homens até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Foi pago ali na cruz e da vitória. Glória a Deus, queridos, palavra assim poderosa. Queridos, o texto acima contém uma das ordens mais estranhas da Bíblia. É sempre difícil entender, querido, este assunto. Esta ordem foi dada a Israel quando conquistou a terra de Canaã. Entre e mate tudo o que encontrar em seu caminho. Mate homens, mulheres, crianças, animais e jogue fogo em cima de tudo. Coloque tudo mesmo, faça virar pó e não deixe nada vivo. E ai daquele que se atrever a desobedecer. Essa foi a ordem que o Senhor Deus deu ali ao povo de Israel. Querido, mas havia um homem chamado Acã, querido. Acã escondeu uns vasos de prata e uns mantos muito bonitos, porque considerava estas coisas muito valiosas para serem queimadas. Só que a ordem que Deus deu foi que quando adentrasse a terra, queimasse tudo ali em Jericó, principalmente. Não tirasse nada, não pegasse nenhum despojo, nada. Tudo que estivesse ali era para ser transformado em cinzas. Mas Acã, querido, ele esconde, ele pega para si alguns espojos de guerra, ou seja, ele viu ali alguns vasos de prata, algumas coisas preciosas e valiosas aos seus olhos, e ali ele guarda e não deixa que seja queimado. E Deus mandou que fosse apedrejado, não só ele, mas toda a casa de Acã. Pois bem, querido, houve também um rei que tentou desobedecer. Seu nome era Saul. Ele poupou a vida do rei cananeu e levou o gado gordo sob a alegação de que o gado seria oferecido em sacrifício a Deus. E o Senhor respondeu: eu não quero sacrifício, eu quero sim obediência. E o rei Saul foi rejeitado do trono e teve um futuro triste, né? A partir desse dia ele perdeu aí o seu trono, ele perde tudo, a sua descendência não mais assentou-se, simplesmente só ele da sua casa foi rei sobre Israel. Então, querido, Deus não admitia que o homem desobedecesse a ordem, ou seja, a sua ordem. Era muito estranho. Sanguinário, cruel, matador, um Deus realmente justiceiro. Como matar mulheres, crianças e animais? Se ao menos assim a ordem fosse para matar somente os soldados, até que poderia ser compreensível. Mas por que matar crianças e mulheres? Por que deveria queimar e destruir tudo? Tem muita gente sincera, querido, que não acredita num Deus de amor, porque não consegue entender alguns aparentes mistérios da Bíblia. Mas este assunto pode ser entendido, embora não seja muito simples. Primeiramente, temos que entender 3 coisas nesse texto. Primeiro tópico: todo aquele que se separa de Deus perde a vida, porque a vida está em Deus. Segundo,
Aquele que perde a vida por se separar, vive não, por se separar de Deus, no caso, né? Pode continuar respirando, andando, comendo e trabalhando. Mas o que ele vive não é mais uma vida, é uma loucura, é algo que não tem sentido. E como vive sem Deus, claro, ele dá assim, né, dá rédea solta aos seus instintos e acaba se depravando, se degenerando e se arruinando sozinho. Querido, o terceiro diz o seguinte: embora o homem que se afaste de Deus viva uma vida rebelde e suicida, Deus tem muita paciência com ele. Mas um dia, querido, esse homem chega ao ponto em que é melhor para ele parar de respirar, porque morto já estava desde o momento em que se separou de Deus. Vamos então assim tentar entender estes três assuntos. Primeiro, o que é a vida? Queridos, a vida é um período de mais ou menos 80 anos, durante o qual o coração bate e o pulmão respira aqui na terra. Eu lhe pergunto, você que está aí ouvindo esta palavra, você está vivo? Biologicamente sim, mas espiritualmente depende. Depende de quê? De sua comunhão com a vida. Mas o que é a vida? Quando Jesus estava aqui na terra, querido, ele respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, quando nós lemos ali João 14,6, nós encontramos realmente que a vida é Jesus. Em outra ocasião ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. João 11,25. No Evangelho de João acrescenta: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. João 3,36. A vida, meu querido, é uma pessoa. A vida é Jesus. E somente vive na plenitude da palavra os que vivem uma vida de comunhão com ele, ou seja, com Jesus. No momento em que o homem se separa da pessoa vida, que é Jesus, ele pode continuar respirando, andando, movimentando, mas já não vive mais, está morto. Porque a vida que o homem vive sem Jesus é uma caricatura de vida, ou seja, é um remendo de vida, é um rascunho, é um rabisco de vida, ou seja, é um inferno inteiro, querido. O segundo ponto que precisamos entender é que aquele povo cananeu tinha se afastado de Deus, ou seja, tinha se afastado da vida e, portanto, já não tinha mais vida, apenas existia. Tirando Deus de sua existência, esses homens carregavam um vazio interior terrível. Assim, para preenchê-lo, querido, davam rédeas solta aos seus instintos, chegando à depravação em busca da satisfação dos seus sentidos. Assim, eu quero, nessa noite, querido, assim, quero que você entenda, assim, que você viva esse povo. Quer saber como eles viviam? Eu vou te dizer nessa noite. Escute com bastante atenção, querido, como esse povo vivia. Mas o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu, o Senhor, vosso Deus, não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos estatutos. Lá em Levítico 18:1 ao 3 diz isso. Ou seja, Deus ali, ele diz para o seu povo, ele fala para Moisés, ele fala aos filhos de Israel, ele diz: Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que eu sou o Senhor vosso Deus. Ele diz que eles não deverão fazer segundo as obras da terra do Egito. Eles não deverão, queridos, assim, andar como eles andavam, segundo, né, a vida que eles tinham lá em Canaã, nas terras de Canaã. Mas Deus diz: olha, em Canaã vocês terão que ter uma vida diferente, deverão andar realmente segundo estatutos. Mas o que fazia aquele povo que Israel não devia imitá-lo? O que aquele povo tinha que Israel não devia fazer o que eles faziam? Quais eram os seus costumes? Todo o capítulo 18 de Levítico fala do que os cananeus faziam. Se você ler, querido, se você for lá para o Velho Testamento, no livro de Levítico, e ler ali o capítulo 18 de Levítico, você vai realmente ver o costume do povo cananeu e vai ver o que eles realmente praticavam, o que eles faziam. O povo cananeu era um povo sem rédeas, sem valores morais, um povo desesperado. Sem Deus, era lógico, né? Eles não tinham Deus, não tinham vida, então tentou dar sentido à sua existência experimentando de tudo.
Eles buscavam de tudo, o que fosse bom para eles, querido, eles faziam. Porém, nada satisfazia aquele povo, querido. O povo vivia louco, o povo vivia desesperado. Homens deitavam com homens se abrasavam, como diz a palavra de Deus, queimavam o desejo uns pelos outros. Mulheres com mulheres, pais com filhos, homens com animais, ou seja, era a bestialidade, querido, que reinava naquele tempo. Homens faziam relação com animais, isso era terrível. Não havia mais o que inventar. Eles fizeram de tudo que você imaginar, eles fizeram naqueles tempos. Os cananeus não sabiam, querido, para onde ir. Não tinham paz. Não eram felizes, porque uma vida sem Cristo, querido, não pode ter sentido, não pode ter felicidade. Já o terceiro ponto é que, embora aquele povo de Canaã não quisesse saber nada de Deus, Deus ainda teve muita paciência com ele. Ou seja, com aquele povo. Um dia Abraão foi a Deus e lhe disse: Senhor, tu me prometestes a terra de Canaã. Entregue-me já, agora. E Deus respondeu: Não, Abraão, você não vai entrar ainda. Por que não, Senhor? E veja a resposta, querido, que Deus dá a Abraão. Deus diz assim: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E na 4ª geração tornarás para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15, 15 e 16. Passaram-se 100 anos, Abraão morreu e o povo cananeu, querido, continuou se afundando na miséria, no pecado e na depravação. Então, os filhos de Abraão, queridos, foram reclamar, ou seja, os filhos de Abraão reclamaram a terra prometida, foram reclamar a terra prometida, e a resposta de Deus, mais uma vez, a resposta divina seguiu sendo, sabe o quê? Ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Passaram-se 2 séculos, querido. Aquele povo já tinha mais o que, já não tinha mais o que inventar. E Deus disse, sabe o que para eles? Ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. 400 anos depois, a resposta divina continuou sendo: ainda não. O povo de Israel reclamava: como é que não se encheu a medida da iniquidade deste povo, Senhor? Olha para ele, olha o que esse povo faz, como esse povo vive. E Deus, com seu olhar misericordioso, tenho certeza que respondeu: filhos, eu amo vocês, mas por favor, eu também amo este povo. Eu gosto dele e quero salvá-lo. Ou seja, Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus realmente que abre terra, que engola o homem, que queima, que manda matar, desde a ovelha até o filho de peito, querido. Mas Deus disse em sua palavra: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Se você for lá em Ezequiel 33:11, está escrito dessa maneira: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Meu querido, para continuarmos analisando este assunto, precisamos entender o seguinte: que embora Deus seja paciente com o pecador, o homem infelizmente sofre as consequências das suas decisões erradas. Foi assim que depois de 430 anos de espera, de súplica e de lágrimas, que aquele povo chegou ao fundo do abismo. O melhor para ele era que parasse de respirar, porque morto já estava desde o momento em que se separou de Deus. E aquele povo parou de respirar, sabe como? Ao fio da espada naquele dia. Hoje, querido, com a cultura de nossos tempos, aquela morte nos parece horrorosa, sangrenta e cruel. Claro, hoje vivemos no século da câmara de gás, da cadeira elétrica, da forca, do fuzilamento. Mas aqueles eram tempos de sangue e guerra, querido. Assim, os povos viviam sempre se agredindo e cortando a cabeça um dos outros. Deus permitiu que esse povo de Canaã parasse de respirar com a morte mais natural e humana que podia haver naquela época, mas que hoje parece grotesco para as nossas vidas, sim. A morte das crianças, a mim muito faz assim sentir mal, mas me faz sentir mal mesmo. Mas tenha certeza, eu compreendo que nossos filhos carregam as tendências que deixamos para eles como herança genética. Quando vejo o Deus de misericórdia, que Ele sempre foi, entendo, querido, que Ele recolheu aquelas crianças, porque em seu infinito amor, sabia que elas seguiriam a mesma linha de conduta de seus pais. Há muita gente
que hoje se deleita em pensar apenas no momento trágico da morte dos cananeus, mas não pensam nem um pouquinho nos séculos e séculos em que Deus dizia: ainda não se encheu a iniquidade desse povo, ainda espero nele, ainda acredito neles, mesmo que ele não queira mais nada comigo e me cuspam no rosto e joguem meus ensinamentos no lixo, eu gosto deles e amo eles a si mesmo, ou os amo a si mesmo, corrigindo. Querido, por que será que nos lembramos apenas da morte daqueles homens e não da paciência de Deus? Acho que, às vezes, somos muito injustos com Deus, queridos. Quando um médico observa um paciente com gangrena e decide amputar-lhe o braço, me diga, é porque o médico é cruel e sanguinário? Mau e perverso? Ou é porque, querido, o médico sabe que essa é a única saída? Às vezes, meu querido, para salvar um corpo, temos que amputar um braço, uma perna. Apesar de o braço valer muito, ele está podre e tem que ser amputado se quisermos salvar o restante do corpo. Na raça humana, aquele braço de Canaã estava podre. Era um povo gangrenado, meu querido. Tinha que ser amputado e o foi com amor e carinho que Deus o fez. Esta era a única maneira de salvar o restante do corpo. De outra maneira, meu amado, a humanidade toda ficaria depravada e esqueceria-se completamente de Deus até os dias de hoje. Mas agora venha comigo ao Novo Testamento, meu filho. Vamos realmente meditar agora realmente no Novo Testamento. O que acontece com Deus? Deus mudou? Tornou-se bonzinho? Como o jovem ateu na universidade disse certa vez, Deus se arrependeu de tudo. Ou seja, de todo aquele sangue que derramou no Velho Testamento e agora vem derramar seu próprio sangue lá na cruz do Calvário. Muito cuidado, meu querido. Em Deus não existe mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, aleluia, e pelos séculos será sempre o mesmo Deus. Ele não varia, Deus não muda, ele é imutável. Quer ver Jesus no Novo Testamento? Eu te convido, sabe o quê? A ir para Apocalipse 19, do 11 ao 13, que diz assim, ó: e vi o céu aberto, e eis um cavaleiro branco, e o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. É Novo Testamento. O que significa sangue? O que significa este sangue, este salpicado de sangue? Você acha, querido, que o sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário para nos salvar, será que é esse sangue? Não é, querido, não é não. Quer saber realmente o que significa o sangue que salpica os vestidos de Cristo quando ele voltar, meu querido? Vamos então ler a passagem onde mostra, meu amado, o que significa, ou seja, o significado desse sangue. O profeta pergunta: quem é este que vem de Edom com vestidos tintos de Bosra? Este que é glorioso em suas vestiduras, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura. Ele pergunta: e os teus vestidos como o daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Isaías 63, do 1 ao 3. Ah, meu amigo, eu tremo quando leio isto. Pessoalmente, não gosto de causar medo nas pessoas que me ouvem. Eu acho que o arrependimento por medo não é autêntico, não vale. As pessoas têm que ser atraídas pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, mas não posso deixar de pregar o que está escrito na palavra de Deus. Quando Cristo voltar, suas vestiduras serão manchadas de sangue, e esse sangue, querido, não é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Esse sangue será a vida de todas as pessoas que rejeitaram a Deus. Queridos, hoje estamos vivendo na época em que o povo de Israel continua perguntando: Senhor, quando nos dará a terra prometida? E Jesus responde, sabe o quê? Ainda não,
Por que não, Senhor? Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos homens. Muitas vezes perguntamos: Senhor, quando é que voltarás e nos levarás para a terra prometida? Querido, sabe quem responde isso? Pedro responde lá em 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está vendo, querido? Hoje a resposta de Jesus continua sendo: ainda não se encheu a medida da iniquidade das pessoas. Então não é mais Deus lá do Velho Testamento, o Deus sanguinário, o Deus que mandou matar até a criança de peito, o Deus que mandou matar desde a ovelha até o jumento, camelo. Não, querido, agora é Jesus que está falando através do apóstolo Pedro. Ou seja, querido, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Querido, se a humanidade arrepender-se e voltar a sua face para Deus, Ele é justo e fiel, querido, para salvar a todos, porque Deus não se agrada com a morte do ímpio. Podemos argumentar assim, impacientes, como não? Olha a violência, a miséria, a fome. Olha os filhos rebeldes contra os seus pais. Os pais sem coração abandonam seus filhos. Olha a boca de lixo lá em São Paulo, Rio, Maceió, Salvador. Olha as ruas centrais da grande cidade do Brasil. Ou olhe lá em Nova York, Paris, Miami. Vai me dizer que ainda não se encheu a medida, pastor Paulo, da iniquidade desse povo? O que é que Deus está esperando? E Deus diz para você: tudo isso pode ser horrível, mas eu amo este povo. Amo os homossexuais, as prostitutas, os marginais, enfim, amo todos eles. Querido, isso é Deus. Todos são valiosos, diz Deus para ele. Dei a minha vida por eles. Aí foi Cristo que morreu por eles. Não foi eu, pastor Paulo, não foi você, não foi não, querido. Foi Deus que morreu por eles ali na cruz do Calvário. Eles são a coisa mais linda que Deus tem, querido. Eu não quero deixar de salvar, diz o Senhor. Vou continuar esperando. Deus vai continuar, querido, desse jeitinho aí, esperando cada um deles se arrepender. E Deus diz, querido, assim para mim e para você, né? Tudo isso pode ser horrível, mas eu amo. Ou seja, Deus ama este povo. Deus continua amando. E o tempo vai passar, meu querido. E vamos assim, e vemos Deus mais uma vez dizendo, né? E vamos procurar Ele. Senhor, olha a tua palavra. Todos os sinais já foram cumpridos. Quando é que Jesus vai voltar? E Jesus vai responder, sabe o que, querido, para mim e para você? Não. Ainda espero que meus filhos voltem a mim. Ainda acredito neles. Ainda não se encheu a medida. Querido ouvinte, é preciso que você saiba. Não importa quem seja você. Por favor, não me diga quem é. Não me diga como você vive. Como é que você está. Quem é você. Não importa onde você está. Nem quão longe você viva diante assim de Deus. Quão afastado você se colocou de Deus. Não importa quão baixo você tenha caído, nem quão atado à miséria desta vida você possa estar. Querido, acredite, Deus o ama. Deus o ama muito e não estará feliz se você não retornar para Ele. Eu sempre costumo dizer lá na igreja que nós fomos gerados no ventre de Deus, então somos filhos de Deus. Querido, a medida ainda não se encheu. A medida ainda está para Deus enchendo. A iniquidade desse mundo para nós é terrível, principalmente quem é cristão. As imundícias, aí, né, essa homossexualidade terrível. Mas para Deus ainda não se encheu, querido. Ou seja, ainda vai encher até o limite de Deus. Mas também quando chegar, querido, aleluia, tenha misericórdia. Quando chegar, meu amado, olha, vai ser desde a ovelhinha, lá desde da galinha, desde o pintinho até o filho de peito. Deus vai salpicar realmente as suas vestiduras, querido. Aí sim vai se cumprir realmente, querido, o que está escrito lá em Apocalipse, amado. Lá em Apocalipse 19, entendeu? Vai realmente se cumprir realmente, fielmente a palavra de Deus. Ou seja, as vestimentas dele vão ser salpicadas com sangue, querido. Não dos inocentes, mas daqueles que rejeitaram a palavra de Deus. E agora, querido, nesse momento exato, Ele está te esperando com os braços abertos. Lembre-se, não há nada que Deus não possa fazer por você. Se você lhe der uma chance, apenas uma chance,
Ele vai tirar essa medida de tua vida e vai te trazer para a luz, vai te fazer realmente andar na luz e sair das trevas. Então nessa noite, eu quero convidar aqueles que ouviram essa palavra. Eu quero te convidar realmente a vir para o amor de Deus. O ódio de Deus não existe, né? Deus, ele é justiça, mas ele tem amor grandioso para nossas vidas. Então, querido, nessa noite eu quero te convidar realmente a aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, a aceitá-lo, querido. Aí eu te pergunto agora, é amor ou ódio? É amor ou ódio por Deus? Amado, Deus te ama, Ele quer você pertinho dEle. Ele tem um amor assim, ágape, né? Um amor imensurável, um amor que realmente transcende o nosso entendimento. Então, se você quer aceitá-lo agora, diga assim com o pastor Paulo, aí você fala seu nome. Aceito o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, olha, perdoa todos os meus pecados, para que eu possa dar em novidade de vida, e que eu não venha realmente usar o meu sangue para salpicar as tuas vestiduras, meu Senhor, mas para que eu venha realmente me alegrar naquele dia da tua vinda. Pai, toma o meu nome, escreve no livro da vida, dá ordem a meu respeito a teus anjos, para que eles me livrem e me guardem de todo mal.